Alô, alô, rubro-negro de coração, voltando hoje com o canal aí, após a parada do carnaval, para falar sobre essa vitória no Clássico. Ganhamos do Vasco 2-1, Clássico, não pode dar bobeira, mas alguns pontos da atuação preocuparam. Eu bati muito na tecla aqui de que o início de trabalho diminui um pouco de crítica, porque a gente sabe que está fazendo teste, porque o Carioca é usado para fazer testes, como uma pré-temporada, como tem que ser feito, coisas que a gente já reclamava muitas vezes nas outras temporadas, só que chega um momento que já era pra gente ter visto algo mais em alguns jogos, como a gente viu contra o Atlético Mineiro e logo depois contra o Botafogo. Ali parecia que o Flamengo tava achando o caminho, e pode estar achando mesmo. Pode ser que o normal seja aquilo e a exceção seja os últimos dois jogos. Só que não deixa de preocupar tudo que o Flamengo passou para ganhar desse time horroroso do Vasco. E graças ao lance genial do Arrascaeta, mais um lance genial de Georgiano e Arrascaeta, o craque que eternizou a camisa 14 do Flamengo. O primeiro tempo eu não consigo dizer que foi ruim. O Flamengo foi eficiente, aproveitou a chance que teve, diferente do que vinha acontecendo nos outros jogos. O Vasco teve uma, o Neneca foi buscar lá no cantinho, mas o Flamengo foi superior ao Vasco. Mas apenas isso, apenas superior. O Flamengo tem time para fazer muito mais do que fez naquele primeiro tempo ali, para decidir o jogo já no primeiro tempo contra um time fraco do Vasco, que foi bem organizado ontem. O Zé Ricardo tem como característica saber estudar o adversário, a sua principal característica. Inclusive ele nunca havia perdido um Flamengo e Vasco, nem do lado de cá nem do lado de lá. Foram 2 vitórias e o restante empate aqui e tudo empate por lá. Foi a primeira derrota dele. Estudou bem e conseguiu travar o Flamengo. Esse é o ponto. O Flamengo é um time que foi muito previsível ontem. Foi muito fácil de ser anulado. E com as peças que tem, isso é o que preocupa. Porque tem jogos como o contra o Resende, domingo passado, que o time criou muito e dá pra ver ali que o grande problema daquele jogo foi individual. Foram os gols perdidos, tanto do Gabigol quanto do Pedro. Muitas chances criadas e pouca eficiência. Ontem não foi o caso de criar tantas chances. E daquele time do meio pra frente, não dá pra dizer alguém que teve uma atuação boa. Ninguém. O próprio Arrascaeta antes do gol estava apagado no jogo. O Bruno Henrique apagado, o Gabigol apagadíssimo, mal encostou na bola, o Pedro entrou mal, o Marinho entrou mal. Então quando todo mundo ali da frente não consegue render, aí já é um problema coletivo. Não consigo achar tanta coincidência o fato de todo mundo estar mal individualmente ali. Nós só vencemos o jogo porque o time do Vasco é muito fraco individualmente, muito mesmo. Um time que, ainda mais com o Zé Ricardo começando poupando alguns jogadores, isso aí já é um problema deles lá. O time é muito ruim, o único lampejo de lucidez que tem ali é com o Nenê. O gol deles, mérito do Gabriel Peck, não achei erro do Davi Luiz, porque o Davi Luiz abriu espaço para o chute com o pé ruim, não deixando a chance dele cortar para o meio, já que ele é canhoto, e o Peck acertou um chute que nunca mais vai acertar na vida, sem chance. O grande erro do gol foi, novamente, Andreas Pereira, jogador de 60 milhões, entregando a paçoca de novo. O Flamengo está se mostrando muito vulnerável para contra-ataques, principalmente, deixando muito espaço sem ser eficiente lá na frente. Então isso é muito perigoso. O Vasco armou um paredão ali que o Flamengo não conseguiu furar, e por isso tentou igualar numericamente no final, com o que o Paulo Sousa fez, colocando o time com 5 atacantes praticamente. Só que isso se torna perigoso. O time ficou ainda mais vulnerável, com ainda mais espaço, poderia perder o jogo, que acredito que só não aconteceu porque o time do Vasco, como já dito aqui, é fraquíssimo, horrendo. A atuação do Flamengo foi péssima. É uma vitória que só serve para zoar vascaíno mesmo, para perturbar vascaíno, porque satisfação com o time, com o desempenho, eu confesso que foi a primeira vez da temporada que eu fiquei preocupado realmente com o que vem por aí. Da mesma forma que os jogos contra o Atlético e Botafogo me animaram, mostrando um caminho para esse time, esse jogo contra o Vasco já me deixa com aquela pulga atrás da orelha de ser um time que tenha tantos problemas assim, com um time que se feche muito. Porque o Zé Ricardo ontem, esse time do Vasco, apesar de muito fraco, foi organizado e deu um recado pro resto dos times que vão enfrentar o Flamengo.
Mostrou que o Flamengo é previsível, que se souber armar bem defensivamente, com um contra-ataque que funcione, não foi o caso do Vasco ontem, o Flamengo vai ter muitos problemas. Então, não tem tanto o que comemorar, só o gol mesmo, a genialidade do Arrascaeta, mais uma vez salvando o Flamengo. O lado bom de ter um elenco como esse é justamente quando mesmo todo mundo estando mal, alguma hora alguém pode achar um lance específico ali e resolver a parada, mas o Flamengo não pode depender disso. Eu não estaria reclamando aqui se vencesse assim numa semifinal, numa final, jogo ali que tem que ganhar e acabou. Mas não, foi um jogo que não vale absolutamente nada. Tá, vale segundo lugar para ter a vantagem na semifinal, beleza, mas tem que saber o quanto o Flamengo era favorito, o quanto o Flamengo é superior ao Vasco. O Flamengo não pode passar esse tipo de perrengue no Vasco. Provavelmente vai ser o nosso adversário na semifinal do Carioca. E já sabendo o que fazer contra o Flamengo. Então tem que acontecer algo diferente ali. O time tem que ser mais criativo do meio pra frente. O time precisou usar muito ontem o Felipe Luiz chegando pela esquerda ali. Isso além do lance do gol, que foi um lance de bola parada, defensores vão pra área, mas Felipe Luiz aparecendo muito pela esquerda ali, isso sendo zagueiro. Isso fica muito perigoso. É claro que uma hora ou outra é excelente ter o elemento surpresa ali, mas estava se tornando até comum no jogo ontem, para ter uma igualdade numérica com a defesa do Vasco. E isso se torna muito perigoso. Contra um time melhor seria o Flamengo sendo atraído pela presa para tomar o contra-ataque. São poucos destaques que eu dou ontem para a vitória. O Arrascaeta, tudo bem que falar só num gol daquele é meio complicado, mas o Arrascaeta pelo gol, porque senão seria uma atuação apagada. Felipe Luiz, além do gol, teve uma atuação segura. O Davi Luiz eu gostei bastante, principalmente do primeiro tempo. E repito aqui que não acho que ele teve culpa no gol do Vasco, naquele contra-ataque. Neneca fez um defesaço no primeiro tempo, mas no segundo tempo tava estranha aquela saída de bola ali. Toda hora um chute estranho pro lado, pra lateral. Ainda tem muito a corrigir nisso. E de resto do time, cara, não consigo mas dar algum destaque assim, fulano entrou bem, o Vitinho entrou mais ou menos ali, dos que entraram foi o melhorzinho, mas mesmo assim ainda muito abaixo do que a gente já ouviu fazer. Então, atuação fraca, vitória obrigatória, veio, claro que eu prefiro que seja assim do que jogar bem e empatar, mas fiquei preocupado. O Flamengo vai ter um jogo agora contra o Bangu, sábado que vem, volta do Maracanã. Jogo que vale absolutamente nada mesmo, porque o Flamengo já está garantido na segunda colocação. Vale para o Bangu, que está disputando ainda a vaga para disputar aquela Taça Rio, que é o troféu entre o quinto e o oitavo. Aí depois o Flamengo vai ter mais uma semana de treinos para a semifinal do Carioca, provavelmente contra o Vasco. E se não for contra o Vasco, será contra o Botafogo. Então que nessas 2 semanas de treino, o Paulo Souza saiba o que esteja fazendo, que saiba utilizar esse jogo contra o Bangu para dar um ritmo para o time titular, fazendo os testes certos no segundo tempo, porque o Flamengo não pode ser o que foi ontem não. Dá para dizer que foi sorte a vitória ontem com o Arrascaeta achando aquele lance de genialidade, méritos do Arrascaeta. Fora isso, péssima, fraca atuação, que o Flamengo não merecia ter vencido esse jogo. Então é isso, volto durante a semana para abordar outros assuntos sobre o Flamengo. Volto também para falar do jogo contra o Bangu e a previsão para as semifinais. Então peço aí que você continue deixando seu like, se inscreva no canal, mande para os amigos, ative o sininho. Saudações rubro-negras e vamos para cima que a gente tem que melhorar. Valeu!